Salve! Senhoras e senhores, o que é magia? Nesse caso, magia em todos os sentidos, em todas as esferas. Independente de qual for o efeito, ela tem a mesma forma de comunicação. É exatamente isso, comunicação. Depende de quem interpreta e depende de quem faz a comunicação inicial, de quem transmite a comunicação. É como se fosse o seu Wi-Fi, onde há transferências de dados. Então, tá. Conscientemente temos uma consciência rasa, ok? Muito rasa. Em média, na questão média populacional, a consciência está muito material. Você só acredita naquilo que você vê. Porém, para você acreditar em algo que está no futuro, por exemplo, algo futurista, você precisa ir acreditando desde agora. Então, o que eles fazem? Eles fazem os filmes, eles fazem as histórias, eles criam as histórias de ficção, até a sua mente ir associando, até a sua mente ir recebendo toda essa transferência, para quando acontecer de fato, quando a tecnologia vir de forma material, não haja um colapso na humanidade, ok? A própria realidade, ela é a proteção nas mentes, nas muitas mentes que temos por aí, nos seres humanos, no número em questão, no número de pessoas que existem vivas neste plano. Então tá, temos então uma média, a mente de todos unidos, a mente da população inteira, ela forma uma consciência só. Então temos uma consciência vinda de muitas consciências que são as pessoas vivas. Se em questão de números, todos acreditam apenas no que é material, essa mente inteira, que eu chamo de realidade, que muitos chamam de realidade, vai acreditar somente no que todos acreditam, entende? Então, se todo mundo acredita apenas no material, algo sobrenatural vai ser esquecido e vai ser ignorado. Se ele passar da linha onde afeta o sistema ele tem como finalidade manter todo mundo numa mesma faixa de mentalidade. Tá? O sistema que criaram, ele protege a realidade, enquanto que a realidade protege as mentes, o sistema protege a realidade. Se uma magia vulgar, ou um efeito vulgar, seja de qual caminho for, ele ultrapassa o sistema, a realidade vai atacar aquele efeito o máximo possível, porque a humanidade não está pronta ainda para aquele efeito. Por exemplo, se alguém chega, até que hoje em dia está mais aceitável, se alguém chegar aparecendo, flutuando por aí. É algo que está fora da média, ok? Algo que está muito além da média, mas hoje em dia a gente aceita um pouco mais. Mas se fosse antigamente, o que? Uns 30 anos atrás, 50 anos atrás, isso seria muito vulgar, seria muito discrepante perante a média da humanidade. E isso acontecendo, a própria realidade vai atacar esse efeito, vai investir contra esse efeito para que a linha não se distorça e não haja um colapso na humanidade. Então, a realidade vai trazer a normalidade. Ela vai baixar aquela curva que foi feita com aquele efeito. Como? Aí já não sei, é muito variável. É o que chamam de choque de retorno, onde você utiliza algum tipo de magia e acontece algo discrepante, então vem uma punição da realidade para com a sua pessoa, para com a pessoa do conjurador. De preferência físico, não há uma preferência em si, mas pode acontecer físico, mental, vital, emocional, dentro dos 4 corpos onde interagimos, né? Qualquer efeito que venha punir, algum choque de retorno que venha a punir o conjurador, vai acontecer dentro desses corpos. Então tá, sendo magia interpretação, uma transferência de dados, é necessário que haja um conhecimento para que você
receba os dados e conhecimento para que você transmita os dados. Existem algumas pessoas que têm conhecimentos diferenciados em algumas áreas e outras não. Se você falar de física para alguém que lida com outra matéria, com outra profissão, não vai entender, não vai haver comunicação ali. Vamos usar um exemplo melhor. Vamos supor que eu quero insultar uma pessoa. Então eu tenho uma cultura, eu tenho um conhecimento dentro da minha cultura, e a outra pessoa, no caso, tem um outro conhecimento, uma outra cultura. E aí eu chego e digo alguma ofensa que na minha cultura ela é muito ofensiva. Porém, na cultura da outra pessoa é praticamente um elogio. Vai haver a comunicação, eu transfiro a minha emoção ali naquele insulto, né? A pessoa absorve, porém ela absorve dentro da cultura dela, aquilo é neutro, não vai surtir efeito que eu estou esperando. Então, a transferência também há a questão da cultura. A cultura a gente traduz como conhecimento, tá? Então, tendo ali uma investida onde eu quero abalar a confiança da pessoa, a confiança seria o corpo emocional e mental juntos. Eu não consigo porque na cultura, no conhecimento dela, aquilo é neutro, aquilo não surte efeito. Então ela está protegida, entre aspas. Certo, então podemos aproveitar este exemplo do insulto, onde a pessoa ataca com um insulto e a outra recebe, só que a interpretação é diferente do efeito que eu quero causar na pessoa. Porém, existe a consciência em geral, a consciência normal, dentro do conhecimento que a pessoa tem, dentro da cultura que a pessoa tem. E existe a subconsciente, que é a consciência que está acima e que é muito mais forte do que o consciente. Esse subconsciente, muitos comparam com o iceberg, onde o consciente é a ponta do iceberg e o subconsciente é toda a base que está por baixo da água do iceberg. Então, o subconsciente ele tem muito conhecimento, ele tem um amplo conhecimento, só que o seu consciente, ele não interage assim de forma banal, assim, não é livre para você chegar, não é assim a qualquer momento, não é assim tão simples você chegar no seu subconsciente, pegar um conhecimento que tem ali e usar no seu consciente. Não é assim tão simples, mas está ali, existe e fala muito forte. Tendo então a ciência de que existe o conhecimento e a consciência, e o subconsciente sendo muito mais forte, a gente pode entender que o consciente é a porta de entrada ou é a porta que fecha a comunicação que vem do outro. Sendo o subconsciente mais amplo, temos que ter uma proteção para que não venha no nosso subconsciente qualquer informação, qualquer transferência que vá afetar o subconsciente, que é muito mais forte, que doma as nossas vontades. O consciente está ali então como uma proteção, um escudo, onde ele vai interpretar aquilo que convém ou não e vai jogar fora ou vai aderir para o subconsciente. O que acontece? Tem comunicação, tem efeitos que ultrapassam a barreira do consciente, e quanto menos consciente você está, mais exposto está o seu subconsciente. Então, voltando ao exemplo, quando eu atiro uma ofensa para uma outra pessoa e mesmo que ela tenha um conhecimento referente àquele insulto, sendo este para ele neutro, porém o subconsciente dele tem conhecimento, vamos supor, dessa cultura que eu tenho também. Então ele vai receber aquele insulto se o insulto passar pela barreira do conhecimento, se ele furar se ele furar a barreira do consciente. E como eu posso fazer com que o meu insulto fure a barreira do consciente dele para atingir o subconsciente? Toda forma de comunicação através dos 5 sentidos, ela é válida. Para quem está recebendo, seja pela visão, seja audição, tato, seja pelo paladar, toda transferência ela é válida,
ela pode ultrapassar o consciente. O consciente, na verdade, ele só vai conseguir proteger se ele tiver consciência, se ele tiver de fato consciência do que pode causar, do que não pode. Se ele tiver qualquer tipo de inclinação para superstições ou lendas urbanas ali, ou lendas locais, tudo pode facilitar o acesso da investida para com o subconsciente dele. O que o consciente dele vai ter que fazer é usar a força dele, usar a força do corpo dele para resistir. Por exemplo, se ele acredita, se toda uma cadeia de acontecimentos, de todo um ambiente também, inclina para que ele acredite numa lenda, num efeito, esse efeito vai ter muita força para com o subconsciente dele. Ele vai receber aquilo com muita força, porém ele pode resistir. Então ele vai tentar, da forma que ele entende, resistir aquilo. Ele vai, eu não acredito nisso, eu não acredito, só acredito nisso. Ele vai se apegar ao máximo na matéria, ele vai se apegar na realidade, ele vai se apegar na consciência coletiva, onde todo mundo acredita no material. Então ele vai fazer o máximo de esforço possível para resistir à entrada desse efeito. Porém, depende muito do contexto, mas nesse contexto em questão, digamos que eu insultei ou investi contra ele um efeito. E na cultura em si, que envolve ele, e no caso onde ele está inserido, é muito forte isso. Então ele vai receber aquilo. Por exemplo, se ele estiver numa casa, num cemitério, vamos supor, é um cemitério, digamos. E aí acontece um efeito de espírito. Ele vai interagir com o espírito, talvez? Pode ser. Vamos supor que é só aparição. Apareceu um vulto ali e veio para cima dele. E o que vai acontecer? Ele vai receber toda aquela informação, ele vai absorver aquilo. Mesmo que ele acredite na matéria, ele coloque todas as forças, toda a força de vontade dele contra aquele efeito, para se proteger, para ele não entrar em surto, para ele não enlouquecer. Todo o ambiente, ele está num cemitério, vamos supor que é meia-noite, digamos, ele tem todo um contexto, toda uma narrativa que vai reforçar o efeito. Então, vai ultrapassar o consciente dele com mais facilidade. E atingindo o subconsciente, acabou. É o efeito garantido, atingiu o alvo. Aí, pelo resto da vida dele, ele vai ter que lidar com o fato de que viu um espírito, digamos, e que existe a mente coletiva. A realidade, existe o mundo real e ele viu o espírito. Ou seja, ele vai ter que lidar pelo resto da vida com esse efeito aí, nesse caso. E aí o que acontece? Ele vai ter que lutar pelo resto da vida para não entrar em insanidade. Ou ele vai querer questionar a realidade em si. E aí vai procurar outros diversos conhecimentos. Aí, com isso acontecendo, ele vai ampliando mais a forma de comunicação, ele vai aceitando mais conscientemente a esfera espírito, neste caso. Esfera, arte, tá tudo no mesmo contexto, ok? No canal eu tenho colocado aqui como arte. Então, temos ali a nossa playlist de arte sobre dominação, a arte da dominação. Mas sempre que eu falar sobre arte, está correlacionado a isso. A arte, no caso, sempre que eu falar sobre esfera, está correlacionado a isso. A arte, a esfera também, a conhecimento, tudo referente a um assunto. Então, quanto mais esferas você tem na sua consciência, mais ampla ela é. Então, a magia ela é a transferência de dados, onde, se caso você receber a magia, você vai internalizar aquela comunicação e todas as suas bilhares de vidas irão interagir de acordo com essa informação. Se for uma dominação contra você e você receber o impacto, toda a sua forma biológica interna, todas as suas microvidas, células, irão interagir para você responder àquele estímulo, aquela dominação nesse caso. Seja qual o efeito for, há uma transferência, vem a informação, vem os dados,
e você interpreta aqueles dados subconscientemente ou conscientemente. Mas o mais forte é o subconsciente, onde você não controla os seus estímulos. Geralmente, quando você está agindo por emoção, você praticamente desliga o consciente e age pelo impulso. E quando você age pelo impulso, você só vai acordar, só vai ter noção do que você fez depois que já aconteceu. Não é assim? É exatamente isso. Quando você atinge o subconsciente do alvo, ele vai agir pelo impulso, todas as células do corpo dele vai interagir para responder ou confrontar aquela informação que chegou nele.